convido, como de fato já estão aqui, o deputado Leonardo Quintão, primeiro vice-presidente dessa comissão, a deputada Giovânia Sá, segunda vice-presidente, e o terceiro vice-presidente, o deputado Flavinho, a assumirem respectivamente seus assentos nessa mesa principal. Nos termos do artigo 41 do Regimento Interno, designo para a relatoria dessa comissão, conforme o acordo aqui já citado pelo deputado João Campos, o deputado Jorge Tadeu Mudalem, a quem convido também para compor essa mesa. Giovana, mas elas estão botando no controle. Antes de abrir a palavra, eu gostaria só de colocar alguns pontos. Em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a sensibilidade política do presidente dessa casa, como já foi feito aqui, presidente Rodrigo Maia. Parabenizá-lo por, diante de uma decisão absolutamente equivocada e usurpadora de competências do Supremo Tribunal Federal, reagir nos termos da legislação, nos termos da Constituição, com uma ação parlamentar importantíssima, que foi a instalação dessa comissão especial. Isso, de fato, revela uma sintonia entre o Poder Legislativo e a sociedade brasileira. O segundo ponto, eu gostaria de agradecer a generosidade de Vossas Excelências na condução do processo de elaboração da chapa e na votação que me traz essa presidência. Recebo isso com grande humildade, gratidão e especialmente com responsabilidade diante do tema e diante dos membros que compõem essa importante comissão, membros tão elevados, aqueles que já foram indicados. O terceiro ponto, a gratidão de compartilhar esse trabalho com 3 deputados cujo compromisso público e responsabilidade são altíssimos. O deputado Leonardo Quintão, a deputada Giovânia Sá, o deputado Flavinho. Agradecer a presença aqui e certamente o trabalho profícuo que nos guiará, o primeiro autor dessa proposta, o deputado Jorge Silva. Desejar toda sorte e também oferecer todos os nossos préstimos ao relator, o deputado Jorge Tadeu Mudalem. Com certeza, essa comissão não tem uma ideia pronta do resultado que daqui sairá, porque isso só sairá depois de ouvida a sociedade brasileira, depois de ouvidos os debates parlamentares, depois de construído um processo que, se não por consenso, por maioria de votos, levará ao nosso bom termo, como se faz nas democracias. Quero aqui ressaltar a postura de estadista do deputado João Campos, que foi o grande articulador de todo esse processo que nós estamos vivendo aqui, e com a humildade própria daqueles grandes homens públicos, não quis para si um lugar ao sol, ou melhor, um lugar à luz dos holofotes. Mas que fique registrado que, se nós estamos a bom termo neste momento dessa comissão, quem, de certa maneira, protagonizou esse processo entre nós foi o deputado João Campos, a quem nós rendemos a nossa homenagem, e que já ouvi do relator, deputado Jorge Tadeu Mudalem, que precisará, Excelência, do seu trabalho, inclusive como, vendo as questões regimentais, uma subrelatoria que poderia muito bem contribuir e seria absolutamente desejável nesse processo e, com certeza, assim coordenará o nosso relator. Um quarto ponto que para mim é fundamental é que o Brasil de fato precisa ser ouvido. E para isso nós vamos precisar que nos estados Vossas Excelências possam contribuir com esse debate,
na realização de seminários, de audiências públicas e outros eventos congêneres que certamente essa comissão estará à disposição para fazer ouvir os cidadãos brasileiros em cada um dos estados de vossas excelências, independente da posição ou da postura. Termino com um último ponto. O resultado, como já disse, será fruto da atuação parlamentar. Mas uma metodologia nós certamente iremos seguir nessa comissão. A autoridade do Poder Judiciário decorre de um fato inexorável. Nós só respeitamos decisões judiciais porque acreditamos que os juízes, no seu exercício, cumprem leis aprovadas por um parlamento eleito e que representa os cidadãos brasileiros. Todas as vezes que os juízes abandonam o fiel cumprimento da lei, perdem com isso a sua própria autoridade e a natureza dela é absolutamente prejudicada. Portanto, quem deve dizer como será o direito num país democrático é um parlamento eleito pelos critérios democráticos. E essa comissão representa isso. Nós seguimos decisões judiciais porque pautadas na lei. O Supremo Tribunal Federal, órgão que todos nós aqui respeitamos, mas quando decidiu pela legalidade da interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação, transformou-se de guardião da Constituição em um algoz, em um inimigo da Constituição. Porque a Constituição que o Supremo Tribunal Federal deve defender preserva, evidencia o princípio da legalidade. O aborto é crime segundo a prescrição do Código Penal. E não pode nenhum juiz negar a aplicação a leis aprovadas pelo Parlamento. O resultado do processo deliberativo, a mim caberá apenas a sua mera coordenação, o que permitirá que sejam todos ouvidos, pensando de um lado ou pensando de outro. No entanto, de uma coisa não abriremos mão, da soberania do Parlamento, onde estão evidenciadas e representadas as várias opiniões dos cidadãos brasileiros. E só por isso é que o Parlamento tem a sua dignidade, e essa será mantida, porque assim juramos cada um de nós, nas nossas posses, juramos defender a Constituição. Constituição que prevê a soberania do Parlamento, a soberania do direito aprovado nessa casa. Por isso, eu de fato agradeço essa honrosa e certamente merecida condução à presidência dessa comissão. Mas ladeado por homens e por essa generosa mulher que compõe essa mesa, sinto-me mais confortável. Conduzidos pelo nosso relator e com a colaboração de todas, colaboração que gostaria de novo destacar a do deputado João Campos, certamente levaremos esse trabalho a bom termo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Antes de passar a palavra ao nosso relator, nós precisamos colocar aqui alguns pontos procedimentais que são importantes. O prazo inicial da comissão para oferecer o parecer à PEC 58 é de 40 sessões plenárias da Câmara dos Deputados, contada a partir da sua constituição, que se dá no dia de hoje, 6 de dezembro. O prazo para apresentação de emendas à proposta de emenda à Constituição é de 10 sessões plenárias, também da Câmara dos Deputados, contada a partir de amanhã, 8 de dezembro, inclusive. Perdoe-me, hoje é 7 de dezembro. Ressalto que o quórum regimental mínimo exigido para a apresentação de emendas é de 1/3 de assinaturas individuais, o que corresponde a 171 deputados. As emendas deverão ser apresentadas à Secretaria-Geral da Comissão, que fica na sala 165B, no segundo piso do anexo 2, em 3 vias, sendo uma original e 2 cópias, devidamente autenticadas, conforme
determina o ato da mesa número 49 de 2000, alterado pelo de número 101 de 2001. Preenchidos esses requisitos, de forma, a Secretaria emitirá recibo e, posteriormente, relatório de conferência das assinaturas. Antes de franquear a palavra aos senhores membros, lembro que a próxima reunião será destinada à definição do roteiro de trabalho e apreciação dos requerimentos. Aqui é importante que pensemos em requerimentos de audiência pública, de seminário, não só aqui, mas também, eventualmente, nos estados, caso Vossas Excelências achem isso necessário. A fim de dar publicidade a todas as matérias a serem apreciadas na comissão, solicito aos senhores deputados que queiram sugerir nomes para serem ouvidos em audiência pública que façam, portanto, os devidos requerimentos a serem apresentados na comissão até às 18 horas da véspera da reunião, convocada para deliberação, fornecendo sempre que possível os contatos dos convidados. Passo agora, então, a palavra ao eminente relator, deputado Jorge Tadeu Mudalem. Senhor presidente, só me permita uma observação antes, só um minutinho, relator, por obséquio. Eu queria, para fazer justiça, fazer um agradecimento